Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa realidade da Unicamp. O tema da palestra é Garantindo a Qualidade e Segurança no Cuidado Neonatal Acesso Venoso. Lembrando que a gente inicia pensando em qualidade e segurança partindo do princípio que seja uma diretriz institucional, onde todos os profissionais envolvidos naquela instituição, na assistência, têm que pensar a sua prática baseada em todos esses princípios, tá? Então, aí tem Florence Nightingale, só para a gente refletir, que o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal a um doente. E aí, pensando dentro da neonatologia, houve uma evolução da ciência, e isso trouxe a utilização e incorporação de novas tecnologias decorrente da sobrevivência dessa população neonatal. E isso a gente vê o reflexo dessa evolução na ciência como um todo. E aí a gente vai entrar na questão dos catéteres. Lembrando da questão da gestão, né? A padronização de produtos para uma instituição ela é muito importante. Então, antes de ter os produtos lá, quem vai adquirir esses produtos tem que conhecer. Então, tem que conhecer o material que é feito, para que serve, qual que é a composição, porque muitos deles vão poder contribuir para efeitos adversos, né, para eventos adversos. Então, quem vai padronizar, geralmente, às vezes, não tem a ciência do cuidado, então precisa envolver os gestores de uma unidade neonatal com quem faz a compra do material. Então, seja serviço de almoxarifado, assessoria de materiais, tem que ter uma ponte, uma ligação direta com os gestores da unidade. Tá? Na nossa realidade, isso acontece e todos os produtos padronizados, eles são padronizados e comprados após o teste pela equipe da unidade neonatal. Produtos, seja equipe de enfermagem, fisioterapia, equipe multiprofissional e os médicos também testam os produtos. E se a gente fica em dúvida, a gente testa, acompanha, reprova ou testa, ficou meio em dúvida, retesta. Então, a gente consegue fazer isso lá. Hoje sabemos, né, que nosso país passa por uma grande crise financeira, e isso se estende a todas as instituições públicas e algumas privadas, e essa questão impacta bastante na aquisição de insumos. Então, eu falei da questão dos catéteres, né, utilizados. Pensando em catéter para acesso venoso periférico, temos que lembrá-lo que o reprocessamento é proibido. Então, a gente pode usar uma única vez o catéter por tentativa de punção. Mais do que isso, você pode inferir o paciente a um evento adverso. Lembrando que nenhum tipo de catéter pode ficar dentro de incubadoras aquecida ou berço aquecido por muito tempo exposto, porque ele sofre ação da temperatura e aí você tem prejuízo na hora da punção. Tá? Lembrando que catéteres rígidos podem lesar a camada íntima da veia, contribuindo para ocorrências de complicações, como flebites, formação de trombos e obstruções. Temos composições à base de silicone, que é amplamente utilizados em produções de catéteres de longa permanência, como o PIC, catéteres tunelizados, totalmente implantáveis. Porém, temos que conhecer as diferenças. Ele é um material mais resistente a dobras, com maior estabilidade a longo prazo, comparado com o poliuretano. Porém, apresenta maior rigidez, resistência à pressão do que o silicone. Ambos apresentam boa hemobiocompatibilidade consideráveis. Mudou? O silicone é considerado um material com boa estabilidade térmica, química e enzimática, porém apresenta resistência à pressão limitada, necessitando de cuidados especiais quando utilizados em catéteres percutâneos. De forma geral, os catéteres não devem ser cortados, isto quando recomendados pelo fabricante, e tem que consultar o manual.
Isso está no Manual de Segurança do Paciente, editado pela Anvisa. Na ocorrência de eventos adversos, as queixas técnicas envolvendo a utilização de produtos devem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Todos os serviços têm que notificar, tá, pessoal? Essa questão de eventos com produtos. Então, medidas de prevenção de infecção em pacientes em uso de catéteres periféricos. A gente já foi falado aqui várias vezes sobre a higienização das mãos, né, mas ela é o carro-chefe, né, do nosso trabalho. Sem higienização das mãos, a gente não consegue nenhum tipo de resultado. E em questões de catéter, eu higienizo as mãos antes e após a inserção e manuseio de catéter. Lembrando que o uso de luvas não substitui a higienização das mãos. Para a seleção do catéter de inserção periférica, né, o abocate, gelco, que é normalmente descrito. Selecionar baseado na necessidade e na indicação da terapêutica. Lembrar da velocidade e viscosidade da infusão, componentes do fluido. E o que é mais importante agora de falar de catéter, lembrar que a indicação envolve um planejamento terapêutico. Então, qual é o acesso que vai ser colocado no paciente? É uma discussão multiprofissional, tá? Aqui a gente está pensando que já tem uma indicação e que vai ser um acesso periférico. É importante lembrar que os catéteres periféricos não devem ser utilizados para infusão de nutrição parenteral ou soro basal com mais de 10% de dextrose ou osmolaridade maior do que 900 mol. Catéteres com menor calibre causam menos flebite. Então, lembrar que isso é importante, porque o catéter deve ocupar no máximo 45% do vaso. Então, eu preciso saber quem é meu paciente, qual é a condição dessa rede venosa, para saber qual é o catéter que eu vou usar. Normalmente, na neonatologia, se usa o de 24, mas ele tem o longo e tem o curto. Então, a gente precisa saber o que a gente vai indicar para o nosso paciente. Lembrando que eles podem estar associados a flebites. Então, devemos selecionar o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapêutica. A questão da localização do vaso também é importante, né? As veias das mãos, antebraço, braço, região de axila, e devemos evitar a região antecubital. Para crianças, no nosso caso, sempre são menores de 3 anos, né? Poderão ser considerados também as veias da cabeça. E evitar regiões de flexão, membros comprometidos, que seja por lesões, por feridas abertas, infecções de extremidades, ou veias que já estão comprometidas por infiltrações, flebites e necrose. Então, o catéter nunca deve ser reutilizado. Em caso de sujidade visível no local de punção, deve-se fazer uma higienização antes com sabão, né, antisséptico. E o sítio de punção tem que usar a técnica no touch. Então, fez a desinfecção da área, passou lá, você usa clorexidina e alcoólico, fez a desinfecção, tem que esperar o tempo de ação e não pode mais tocar. Se for necessário fazer o toque novamente, antes da punção, precisa realizar novamente a desinfecção e esperar o tempo novamente. E para isso, lembrar que se garroteou, vai ter que soltar o garrote, esperar mais um pouco, garrotear de novo, para não deixar tanto tempo o membro garroteado. Usar as soluções à base de clorexidina e alcoólica e sempre esperar secar. Em regiões que necessitem de remoção de pelos, lembrar que é importante não usar barbeadores. Está indicado o uso de tricotomizador elétrico ou tesouras somente para o aparo dos pelos. E uma outra questão extremamente importante é o limite de punção, né? Por profissional, no máximo
2 punções, totalizando no máximo de 4 punções no total no recém-nascido. Quando chega nessa situação, então não conseguimos funcionar, tem que sentar com a equipe que está responsável, equipe médica por esse bebê e discutir o que vai ser feito, se vai esperar, se tem possibilidade de esperar mais um pouco, se vai mudar a conduta. Então a gente nunca pode ficar tentando mais vezes na expectativa de que vou conseguir. Funcionamos. Qual é o próximo passo? É a estabilização. Precisa estar bem estabilizado um catéter, porque se ele estiver com mobilidade interna, nós podemos provocar uma flebite. Então, a estabilização é importante, previne deslocamento, e ela também precisa permitir uma área de visualização de inserção. Tá? Não precisa ser necessariamente este produto que está na foto, mas precisa ser um produto estéril, porque desde 2017, na publicação da Anvisa, acesso venoso periférico também é cobertura estéril. Então, qual que é a função? Né? É proteger o sítio de punção, minimizando aí a probabilidade de infecção. Qualquer cobertura para catéter deve ser estéril, podendo ser semi-oclusiva, no caso, gaze e fita adesível estéril. Tá? Só que aí ela necessita de trocas mais frequentes. Preferencialmente, usar esse tipo de fixação, gaze mais fita, quando o acesso for um limite de uso no máximo de 48 horas. E trocar a cobertura somente na presença de sujidade, de umidade ou de integridade comprometida, sempre mantendo a técnica aséptica. Bom, agora vamos falar de catéter venosos umbilicais, que é a realidade, né, da maioria das unidades que usam esse catéter como a primeira via de escolha para tratamento endovenoso das crianças. Eles estão indicados para medicamentos, coleta de amostras, monitorizações. Eles devem ser substituídos após 5 a 7 dias depois de uso. Isso aí tem protocolos institucionais. Na nossa realidade é assim que funciona. Se o bebê está no 7º dia, está no 6º dia de vida, ele vai terminar a transição no próximo dia, a gente não troca o catéter, desde que ele tenha uma boa condição. O catéter está bem estável, está central, então a gente não troca, então termina a transição. Mas se for continuar, ainda o bebê está em transição mais lenta, a gente já programa a inserção do catéter percutâneo, tá? Após a passagem do catéter, é de extrema importância que seja realizado, na maioria das vezes, o raio-x, né, que é para assegurar o posicionamento correto do catéter. E na nossa realidade, a gente passa o catéter, e às vezes até mesmo antes da realização do raio-x, porque às vezes demora um pouco, a gente já faz a fixação em ponte, tentando sempre evitar esse deslocamento, porque da passagem do time até fazer o raio-x, o bebê pode deslocar o catéter. Então, essa ponte, no nosso serviço, é feito com micropore. Tá? Quais os cuidados na manutenção? Realizar curativo com clorexidina alcoólico e haste flexível estéreo, de 6 em 6 horas, ou diminuir esse intervalo se houver necessidade. Daí a avaliação diária. Sempre observar sinais de hiperemia, edema, perfusão e coloração periférica. Catéter de inserção central de inserção periférica. Lembrando que para um cuidado seguro, esse tipo de catéter tem que ter um acabamento arredondado na ponta distal do catéter, tem que ter uma marcação gráfica centimetrada e retilínea para facilitar a visualização durante a inserção e depois durante a manutenção. Ter uma boa serigrafia na demarcação. Tá? Pode passar. Então, o catéter está indicado.
vamos preferir, né, vasos mais calibrosos, palpáveis e com menos curvatura. Inseri-lo em local de pele íntegra, sem hematomas, edemas ou sinais de infecção. Áreas livres de alterações anatômicas. Lembrando que a literatura nos traz as veias de primeira escolha: basílica, cefálica, braquial, cubital, mediana, podendo também utilizar membros inferiores e couro cabeludo como vias secundárias. Tá? Na região temporal auricular, a gente pode também estar usando como uma das últimas vias de escolha, porém a fixação ela é mais difícil nesse local e também tem o risco de migração do catéter. Na hora de passar o catéter, a gente tem que sempre avaliar a condição de rede venosa e escolher o catéter que tenha o menor diâmetro para aquele paciente. Por isso que um único catéter, padronizado, um único tipo de tamanho do catéter, não vai atender a necessidade da nossa população de pacientes. Porque nós temos na literatura que o catéter não pode ocupar mais do que 45% do vaso. E de acordo com a necessidade do paciente, escolher um catéter com o menor número de lumens. O que é importante também durante a inserção de catéteres centrais. E aí, no nosso serviço, a gente faz para todos os catéteres, tá? Seja PIC, seja catéter umbilical, seja em situações de passar intracate, ou até, bem raramente utilizadas, mas em algumas situações, flebotomia. Nós temos checklist de inserção de catéter, que é realizada durante a inserção por um profissional que está na sala, seja ele um enfermeiro ou técnico de enfermagem, quem tiver a disponibilidade no momento. E se houver quebra de técnica, esse profissional tem a autonomia e o direito e a oportunidade de estar falando para o profissional que ele quebrou técnica. Então, o procedimento é interrompido, reinicia tudo novamente. Tá? Isso já foi feito acordo com a equipe multiprofissional. Então, ninguém fica constrangido com essa situação, porque a gente entende que é um dever do profissional de saúde zelar pelo bem do paciente. E também faz parte da segurança. Então, lembrar que a higienização das mãos e antebraços com clorexidina degermante a 2% é fundamental para a inserção do catéter. A gente vai falar das boas práticas para a inserção, tá? Pode passar. Paramentação de barreira máxima, né? Então, gorro, máscara e avental estéreo. Ter planejamento de material, né? Então, vou passar o catéter, separar todo o material para ninguém ter que ficar saindo da sala, a busca de materiais. Montar a mesa. E a gente já monta, deixando na sequência que vai ser utilizado os produtos. No CAISM a gente faz primeiro a limpeza com clorexidina degermante a 2%, faz a remoção com soro fisiológico morno e depois a aplicação do clorexidina alcoólico a 0,5%. Uma demonstração, né, do procedimento. Lembrando que, como hoje já foi dito em vários momentos, a questão da proteção, da neuroproteção do recém-nascido. Então, a gente sempre, em qualquer procedimento, realiza a 4 mãos, avalia a necessidade de medidas não farmacológicas para dor. Na inserção do catéter, se for necessário, faz algum analgésico, mas na maioria das vezes a gente usa todas as medidas não farmacológicas primeiro, e se for necessário, a gente introduz o analgésico, tá? E a sequência, pode passar. E aí a gente faz a contenção também do bebê. Lembrando que é importante fazer toda a proteção, né, com campos estéreis. Aqui no CAISM nós temos a bolsa dupla, que ela tem uma embalagem estéreo de soro, para a gente fazer procedimentos estéreis.
É importante testar o catéter, né, antes da inserção, verificar se não tem vazamentos. A punção venosa, né, no máximo, né, 2 tentativas. No CAISM entram sempre 2 enfermeiros para passar o catéter. Então, se conseguiu, naquele momento, o máximo de punções vão ser 4, se for necessário isso. E se não deu certo, para e aí discute com o plantonista o que vai ser feito com o bebê. Não se passa, fica tentando espoliar tanto o bebê. Introduz o catéter e estabiliza o catéter. Nós não cortamos o catéter, então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a fixação do comprimento externo do catéter. Aqui a gente insere, estabiliza com micropore estéreo e faz um enrolamento do catéter em espiral. Pode passar. E aí a gente oclui com fitas estéreis. Pode passar. Pode passar. E depois a gente coloca na inserção uma gaze cortadinha e tem o filme estéreo. Eu não sei como que a gente está de tempo. Já acabou? Então pula curativo. Pode pular. Pode pular. O raio-x para demarcação do catéter. Pode passando. E aí vou só ressaltar a questão de manutenção do catéter, tá? Sempre realizar a aspiração antes de administrar a medicação e checar o retorno de sangue. Quando for realizar flush antes da administração e após outros medicamentos, é importante que faça com a técnica de turbulhamento. Então, injeta, para. Lembrando de calcular o volume do prime de cada catéter. A gente faz 2 vezes o prime interno do catéter e se tiver extensões no decorrer, a gente calcula o prime da extensão também. Não utilizar água destilada para fazer o flush, tá? Utilizar soro fisiológico. Nós não temos pronto uso, então a gente abre uma ampola de soro fisiológico a cada procedimento, aspira na seringa de 10 e faz o procedimento. Acabou, despreza, a gente não guarda para o próximo momento. E se tiver tampas e conexões, abriu, desconectou, é igual a jogar fora. Não pode ser reutilizada. Lembrar de fazer a desinfecção, né, por 20 segundos e esperar secar para abrir o sistema. Avaliar o sítio de inserção, então isso é importante. E as recomendações mais recentes traz que essa observação, tanto para catéter venoso periférico quanto central, em crianças de terapia intensiva, tem que ser no máximo, a cada 2 horas. Esse cuidado, tá? Lembrar que os pacientes neonatais não se troca catéter rotineiramente, né, assim, com prazo de data de validade. Que temos que higienizar as mãos e o curativo só troca se estiver sujo, úmido ou solto, ou com integridade comprometida. Pode passar. Acho que aqui é importante educação para os profissionais, todo mundo envolvido na assistência tem que conhecer o protocolo e executá-lo. Na inserção e manuseio, os profissionais têm que estar treinados, têm que ter o curso e estar habilitado. E assegurar a relação de profissional por paciente. Que é uma dificuldade hoje, mas a gente se esforça para. Constituir grupos específicos de cuidados com catéter, monitorar diariamente o sítio de inserção e circunferência do membro, que isso tem que ser realizado antes da inserção, e pós, para a gente detectar alguma alteração mais precocemente possível. Não molhar o membro que tenha curativo de catéter central, implantar sistemas de bandos, manter sempre linha de infusão contínua, avaliar a necessidade da manutenção do catéter diariamente. Se não tem mais necessidade, não tem por que manter o catéter, tem que sacar o catéter. Extremamente importante, manual de diluição e administração de medicamentos. Que drogas eu posso
realizar ou não naquele catéter, observar atentamente interações, porque isso pode contribuir para a obstrução do catéter. E lembrando da obstrução, né, ela pode ser parcial ou total. Ela pode ser trombótica, né, que se forma fibrina no interior da ponta do catéter, e não trombótica, precipitados de minerais, lipídicos, de fármacos ou dobras de catéter. Para a gente, a obstrução de catéter é igual catéter perdido. Obstruiu, a gente não realiza nenhuma manobra de desobstrução. A gente tem um estudo aqui que foi realizado pela Malvides, uma professora que publicou esse trabalho. Então, existem evidências que prevenção ainda é a melhor intervenção do que realizar qualquer outra prática de desobstrução. E é importante a gente entender a flebite e quais são as suas causas e classificá-las. E para isso é importante ter um protocolo de classificação de flebite e também os indicadores. Pode passar. Né? Hoje se classifica flebite, né, até o 4º grau. É importante, quando tem uma flebite, de ter notificação desse evento, porque é considerado um evento adverso, e essa notificação ela não é para punir nenhum funcionário, ela é para a gente entender o porquê que o evento aconteceu e o que nós podemos fazer para melhorar e que isso não ocorra novamente.